Agindo Deus, quem Conforme impedirá? tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Interessante, aqui está dizendo de um rei. Diz aqui que era Uzias, ele tinha aqui 16 anos, no verso 3 diz, era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Então você veja bem, um jovem ainda, 16 anos, assume então como rei e reina um longo período, né? 53 anos. Mas a Bíblia diz o quê? Que ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Olha que interessante, né? Conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. Se você prestou atenção no primeiro bloco, que a pastora e eu já ministramos aqui uma reflexão, e eu peguei uma frase que ela disse: o importante não é o que a gente fala, é o que a gente faz. E está aqui então esse garoto, esse Uzias, que agora é rei, ele fez o que era reto conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. Quer dizer, o pai dele deu bom exemplo. Tá? Me chama a atenção nisso aqui. Você vê que conexão interessante, né? Que de fato é aquilo que você faz que fará a diferença, né? E não só o discurso. Então veja bem, só que ele prosperou. Deus o fez prosperar enquanto ele buscava a Deus. Por isso que sempre nós aqui, sempre pautamos aqui os desafios, os propósitos, os alvos mediante a palavra, ou seja, a Bíblia. Nós precisamos da direção de Deus. Nós precisamos ler a palavra onde consta ali o logos de Deus. O logos é a escrita da palavra. É aquilo que você lê das escrituras. E dentro do logos, Deus dá para nós o rema, a palavra revelada. Você ouve algo e Deus ministra ao teu coração. Deus pode, através do ensinamento como esse, por exemplo, são pessoas nos ouvindo, não sei quantas pessoas estão nos ouvindo, assistindo, o que seja, mas cada pessoa está passando uma realidade. Enquanto alguns que nos ouvem estão felizes, radiantes, vive sorrindo de alegria, vai ter outros que estão nos ouvindo que está talvez triste neste momento, talvez está aí triste porque perdeu algo na vida, ou por outros fatores, ou seja, é como uma roda gigante. Se você já participou num parque de diversão onde tem a roda gigante, você embarca ali no térreo, obviamente, né? Daqui a pouco você está lá em cima, não é verdade? Mas daqui a pouco você volta para baixo. Então, a vida também tem os seus ciclos. Evidentemente, temos que buscar aprender. Nós somos um ser evolutivo, temos que evoluir, crescer, desenvolver. Problemas todo mundo enfrenta. Problemas todas as pessoas enfrentarão, seja acreditando em Deus ou não acreditando em Deus, todo mundo tem os seus desafios, não é? Mas quando nós priorizamos Deus, quando nós de fato colocamos em primeiro lugar o reino de Deus, e quando eu falo reino, eu estou falando de Deus, da sua essência, do seu poder, da sua graça sobre nós, Ele vai nos dar força para vencer. Deus vai usar muitas vezes você vai precisar de um conselho, você vai precisar de uma orientação, você vai precisar disso, daquilo, outro, e tudo isso tem a sua importância no contexto de relacionamento, de convivência com o próximo, com as pessoas. A gente sabe que a solução mesmo virá de Deus. Me vem à mente quando um texto que eu sempre estou compartilhando, conversando às vezes com pessoas e falando sobre isso,
me vem à mente o caso de Moisés, por exemplo. A gente está sempre falando sobre esse personagem tão importante que foi, né? O Moisés, que foi o homem que Deus levanta justamente e deu uma missão grande para ele. Primeiro ele nasce, e quando ele nasce estava tendo ali a perseguição para que as crianças, meninos de 2 anos para baixo, fossem eliminados. Então ele já nasce num momento de conflito. Ele já nasce numa situação delicada. Foi quando então a mãe dele consegue, por um período ali de uns 3 meses, conseguiu, né, protegê-lo. Conseguiu ali segurar ele para que ele não fosse morto. A mãe deu aquela proteção. Chegou um momento que não tinha mais jeito. Foi quando então a mãe de Moisés, ela prepara ali então um cesto e coloca o bebezinho ali, o Moisés, e coloca ali no rio. E as águas então levam aquele cesto com o bebezinho. Pensa bem, uma mãe tem que fazer isso, né? Tem que fazer isso. E ela certamente entregou nas mãos de Deus e botou no rio. Vai, meu filho. Mas como Deus é tão maravilhoso, Deus tem os seus planos. Deus tem as suas estratégias. Deus pode usar uma pessoa de Deus para ser uma ponte para algo, e Deus pode usar quem Ele quiser. A prova disso que a embarcação estava indo, aquele cestinho na água. Só que a Bíblia diz que a irmã de Moisés, a Miriam, era uma jovem garota. Ela diz a Bíblia que ela foi seguindo, acho que ela foi acompanhando onde ia parar pensa bem, era o irmãozinho dela. Olha que cena interessante, que lindo isso aqui. Preste atenção que isso aqui é um ensinamento e vai dar certinho para cada um de nós. Cada um está enfrentando uma realidade. Pois bem, então a menina percebeu, e a Bíblia diz que estava ali a filha de Faraó, estava ali se banhando no rio. E aquele cesto ele para então num cantinho ali do rio, e o neném estava chorando. E houve então aquele momento que a rainha ali, a filha do rei ali, né? Ela percebeu ali as suas, vamos usar um termo moderno, a sua assessoria, vamos assim dizer, percebeu e viu que era uma criança, e ela viu, e aquela mulher se encantou com a criança e disse: olha, eu vou levar para mim essa criança. Ou seja, Deus estava naquela trajetória. Esse é o nosso Deus, que mesmo que parece que essa embarcação está indo, mas ela vai ancorar em algum lugar, e Deus certamente fará algo quando Deus está naquilo, quando Deus está direcionando a sua vida. Por isso a importância. Jesus diz: buscai em primeiro, não é em segundo, em terceiro lugar, buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando o reino de Deus não é prioridade na minha vida, quando o reino de Deus não é prioridade na sua vida, pode desencadear outros problemas, porque Deus quer. Agora, a pessoa que decide querer ou não, né? Mas Deus quer o melhor. A minha conclusão é o seguinte, que então o Moisés, então bebezinho, é levado para o palácio. E lá ele é criado com os melhores ensinamentos da época, todo aquele aparato. Então ele não teve problema financeiro, ele não teve preocupação de pagar boleto, ou seja, ele cresceu no palácio, comendo do bom e do melhor, de certa forma, como se fosse uma vida boa, vamos assim dizer. Ele foi crescendo, foi ficando garoto, jovem, aí foi crescendo. Chegou o momento, já adulto, treinado, estudado, preparado, né? Poderia ser ali até o sucessor do rei, não é? Estava ali, tudo pronto. Mas agora Deus chega e fala com ele: Moisés, eu tenho outro plano para você. Então, se você analisar bem, os primeiros 40 anos que Moisés ficou, ele foi treinado ali. Ele aprendeu muita coisa boa, ele aprendeu muitas coisas, mas algumas coisas talvez não era legal. Foi onde Deus pega Moisés. Não vou falar toda a história, mas então Deus leva Moisés, ele vai para o deserto. E lá 40 anos ele é treinado. Você vê o que? O outro ciclo. Para quem estava no palácio do bom e do melhor, sendo servido. Só que é claro, certamente dentro do coração dele, ele sabia que ele não era daquele povo. Moisés sabia quem era a sua família real. Ele sabia quem era a sua família, entende?
Então o importante é isso, você entender, meu amado e minha amada, que nós somos deste mundo, estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Entendeu? Você tem que saber que família você está vinculada. Entendeu? A família espiritual, o Deus, a presença de Jesus. Nós sabemos que o nosso Deus, Jesus, nós falamos que ele é o nosso general é Cristo. Ele é o médico dos médicos. Ele é o advogado dos advogados. Ele é o nosso Salvador, Senhor e tal. Claro que tudo isso é verdade. Mas você tem consciência disso? Então, da mesma forma, eu creio que Deus trabalhou ali nas mudanças na vida de Moisés, e ele também trabalha nas nossas. Às vezes você está num lugar, às vezes está até numa zona de conforto, mas de repente Deus está dizendo para você, olha, tenho algo para você. Aí você pensa, puxa, mas eu já acabei a minha missão aqui, mas está tão bom aqui, está tão cômodo aqui no palácio, está uma maravilha aqui. Mas quando Deus tem um desígnio específico para alguém, para uma mudança, então evidentemente essa pessoa vai entender, não, Deus está me chamando, Deus está me convocando. Então ela tem essa ciência, por mais que seja pouco, mas ela tem lá, porque é o Espírito Santo que vai fazendo essa mudança, né? Essa mudança na vida da pessoa. Então eu estou fazendo uma mistura aqui entre um rei jovem, que fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme o seu pai fez. Por quê? Porque deu-se a buscar a Deus, então ele buscou a Deus. Ele falava com Deus, esse rei, voltando aqui à história do Uzias, então ele buscava a direção de Deus. É o que nós precisamos todo dia ter o nosso diálogo com Deus. Por isso então, quando lançamos aí 40 dias, é com metas, propósito, né, com alvos. Não apenas alvos ou metas assim, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu não estou falando disso. Isso é como se fosse faz parte de um pacote, mas isso aí são detalhes. E sim, nós temos que se cuidar da nossa vida espiritual. Eu tenho que saber como que eu estou com Deus. A gente está sempre batendo nessa tecla aqui. No sentido de que a minha comunhão com Deus, a minha vida com Deus, eu tenho realmente mantido essa comunhão, essa conexão gostosa com Deus? É isso. Então, vida com Deus é uma vida diária. O crescimento ele é progressivo quando eu busco esse conhecimento e esse crescimento. A prova disso que a Bíblia diz assim, Deus diz assim, que o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. Entendeu? Então, quando você não tem conhecimento de algo, você perece. Isso em qualquer área da vida. De repente você vai falar de um assunto que você não entende nada e você começa a falar bobagem. Você começa a falar besteira. Você está falando bobagem, entendeu? Isso em qualquer área da vida. Então, quando você tem conhecimento de algo, e aquele algo pode se tornar uma moeda para você, um negócio para você. Então eu tenho que compreender as coisas de Deus. E a gente não compreende tudo de uma vez só, a gente vai aprendendo, caminhando com Deus, recebendo as instruções de Deus, não é? E assim a coisa vai fluindo, vai acontecendo. Então, voltando agora no Moisés, o que acontece? Então lá no deserto Deus trabalhou, lapidou, treinou. Aí terminaram aquele período ali, aí Deus falou, agora você vai libertar o meu povo. Então realmente, tanto é que tem pessoas que queimam etapa na vida. Tem pessoas que às vezes por falta de experiência, talvez por ser novo demais, se lança em algo e se arrebenta, se dá mal. Por quê? Porque às vezes não buscou bons conselhos com pessoas mais maduras, com pessoas mais experientes. Ela foi na onda, ela entrou na onda de todo mundo e cada caso é um caso. Entendeu? Então isso é interessante. Pensa nisso, deixa Deus agir aí na sua mente, no seu coração. E se você está entendendo o que Deus está falando, é o que interessa. O importante é você entender isso aqui. O que você está entendendo para você? Pastor, eu não estou entendendo nada. Então aí você não está aprendendo nada. Alguma coisa tem que entender, né? Todos nós temos que entender. E cada um tem a sua realidade, né? Cada um pode servir o mesmo Deus, porém cada um está vivendo uma fase da vida. Por isso que é delicado, né, o trabalhar com pessoas, porque enquanto um está lá em cima voando, o outro está lá embaixo se arrastando, o outro está no meio, quer dizer,
Todos nós, eu também, né? Todos nós. Todos nós temos que evoluir, temos que aprender, temos que melhorar, né? Mas não é porque tem que melhorar que a gente vai acertar tudo. Então é isso. Agora Moisés foi trabalhado. E o rei, voltando agora a Uzias, ele buscava a Deus. Porque Deus-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, anote essa frase. Deus o fez prosperar. Foi Deus que o fez prosperar. Por quê? Porque ele buscava Deus. Ele pedia direção. Ele era um rei, uma autoridade. Era uma pessoa. E ele reinou 55 anos ele reinou em Jerusalém. Olha só, 55 anos. Você entendeu? Aplica-se à tua realidade, à tua vida. Então não perca a fé, não perca a esperança, não perca o ânimo, não perca a vontade de viver. E a minha parte para encerrar aqui me veio à mente agora, eu vi agora, uma cena, agora, nesse momento, de azeitona. Eu gosto de azeitona, não sei você que está ouvindo se você gosta de azeitona. Mas a azeitona, né? Ela é prensada, né? Às vezes na vida da gente, para a gente crescer, a gente às vezes é prensado por uma situação e você não vê saída, aí você fala, Deus, me ajuda. E se é Deus que está permitindo aquela prensa, né? Mas não é para te esmagar, não. Não vá na onda desses pregadores que pregam um Deus malvado, parece que Deus está irado, parece que ele acordou indignado, agora ele quer descontar em nós. Esse Deus não é Deus verdadeiro, tá? Que infelizmente tem muitos ensinamentos que o pessoal prega um Deus para você ficar com medo. Olha, Deus, parece que está dizendo assim, Deus está com um martelo na mão, Deus está com uma marreta na mão, se você sair dessa linha ele vai te dar uma pancada. Irmão, isso é do Satanás, esse ensinamento. Entendeu? Isso não é bíblico. Sobre Deus ser justiça, fazer justiça, aí é outra história. É outra conversa. Não podemos misturar as coisas, porque tem gente que não está interessada em Deus, porque incutiram na cabeça dessa pessoa que Deus não a ama mais. Colocaram na cabeça dela só porque ela servia a Deus em tal lugar, agora só porque ela não vai naquele tal lugar, alguém diz assim, agora porque você não está ali, você não está mais salvo. Isso aí são ensinamentos de seitas. São seitas disfarçadas em cristianismo. Que machuca as pessoas. Que detona com as pessoas. Sendo que Jesus, no primeiro bloco que a gente ensinou aqui, Jesus, ele veio e lavou os pés dos seus discípulos. Ele fez um gesto de humildade. Ele lavou os pés, ensinando humildade em servir. Então, meu amado e minha amada ouvinte, pense nisso. Deus ama você. Agora, pelo fato dele te amar, dele me amar também, não estamos isentos, evidentemente, dos desafios da vida. Então, 40 dias de propósito. Hoje é o terceiro elo. Separe aí 5 minutos, talvez ou 10, para buscar a Deus. E a gente colocou alguns alvos aqui do nosso ministério, pelo rádio, nosso ministério de pregador, de evangelista e tudo mais, para você nos ajudar. Mas você inclua os teus aí. Entendeu? O importante é isso. Nós colocamos aqui alguns alvos. A gente colocou aqui, por exemplo, eu coloquei... a gente colocou aqui família agindo Deus, né? Colocamos aqui os pastores Edson e Eva, família, os discípulos, os seguidores de Cristo, né? Ou seja, a gente colocou tudo parecendo a mesma coisa, mas se você nos ouve, então você está incluído em algum item desse aqui, entendeu? Se você está firmado em Cristo, então você é da família agindo Deus, da família de Deus, entendeu? Você tem que entender isso. Nós estamos pregando aqui para várias pessoas. Eu não sei quantas pessoas ouvem a gente pelo rádio. A gente não tem números exatos, entendeu? Eu não sei quantas pessoas estão nos ouvindo, assistindo, ou vão assistir. Aí nós estamos semeando, aí está indo semente para tudo quanto é lado, entendeu? A gente colocou aqui. Colocamos aqui oração pelo Brasil, oração pelas finanças pessoais e as finanças do nosso ministério também. Ou seja, então você amplia isso. Deus vai dar direção. Então, isso aqui é um ensinamento aqui para a gente entender que é assim que funciona. A gente tem que botar a cabecinha para pensar. Bota a sua cabecinha, os seus neurônios aí para pensar. Pensa coisa boa e seja guiado pelo Espírito Santo, pela sua palavra. E é impressionante que o que Deus faz hoje
você não entende hoje. Você só vai entender amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ano que vem. Então, quando você começa a orar, Deus começa a mexer. É igual quando você começa a limpar uma casa. Você tira um móvel do lugar, vem sujeira. Tira o outro móvel do lugar, vem sujeira. E você pensa que aquela casa estava limpa e não estava. Tinha coisa lá debaixo daquele sofá que você está procurando há meses. Mas você nunca limpou, então você não sabia nem que estava lá. E a oração faz isso, ela começa a limpar. Ela começa a tirar aquela sujeira que está lá dentro, que você nem pensava que existia. Por isso que a oração, ela move o coração de Deus. Porque Ele quer limpar o nosso pensamento de ódio, de raiva, de medo, de orgulho, de insatisfação, de tristeza, de desgosto. Ele vai curando aquelas feridas, aquela doença. Às vezes tem coisas que você nem sabe que está dentro de você. Mas quando você ora, você fica sensível à voz de Deus e você aceita Ele limpar. Você aceita Ele tirando tudo. E o lindo é que você não tem que entender, você só tem que aceitar a limpeza celestial de uma mente contaminada, de um coração sujo. Então Ele começa a tirar. Então Jesus, Ele respondeu em João capítulo 13. Você leu agora, né? O que eu faço não sabes. Respondeu Jesus, o que eu faço não sabes. Nesse momento, agora. Mas você vai compreender depois, tá? Então depois você vai entender. Bem depois você vai entender. Então tem pessoas que elas passam por tribulações, aflições, desertos, angústias. Tanta coisa acontece. Na hora você não entende nada. Mas depois que você dorme, descansa, se alimenta, renova suas forças, renova suas energias, você tem clareza na sua mente e você vai entender depois. Entende? Então tem coisa que é livramento na nossa vida. Uma vez eu fiz um congresso muito grande, fiz uma viagem muito grande, com muitas mulheres. E foi uma viagem com muita tribulação, muita coisa difícil para resolver. E a minha líder, ela olhou para nós e ela começou a nos ensinar e ela disse assim: será que vocês estão prontas? Será que vocês estão preparados? Porque nós vamos chegar lá e vai ter muita coisa para resolver naquele lugar. São muitas mulheres. E uma vai gostar do lugar, a outra não vai gostar, uma vai querer entrar, a outra vai querer ir para outro lugar. Vocês vão ter que coordenar tudo isso. Na hora eu não entendi. Eu falei, como assim? Não, nós estamos prontas, nós estamos preparadas, vai dar tudo certo. Aí quando começou a acontecer o reboliço, quando começou a acontecer, uma ia para um lado, outra ia para o outro, uma obedecia, outra não obedecia. A hora das orações, as outras queriam sair, passear, fazer compras. E a gente entendeu, olha, realmente, nem tudo você está preparado, não. Então, na hora a gente não entende nada, mas depois você entende. E quando a gente entende, é tão lindo, é igual aquela filha que casa. E ela sai da casa da mamãe, que está tudo arrumadinho, tudo bonitinho, tudo no lugar. Aí ela vai montar a casa dela e lá vai ser tudo diferente. A mamãe não vai estar lá, o papai não vai estar lá, vai ter que ser do jeito dela, não é assim? Aí você começa a entender, ai como era bom a minha vida, estava tão confortável, mas agora eu vou ter que agir, vou ter que fazer, vou ter que realizar, vou ter que construir, vou ter que projetar, dar trabalho. Então por isso nós estamos orando 40 dias, são decisões que você vai tomar na sua vida, que vale para toda a sua vida, e você não pode errar, você tem que acertar, porque é Deus que está com você. E Ele vai te ajudando, Ele vai te alinhando, Ele vai te livrando, Ele vai te protegendo, Ele vai te conectando, Ele vai conectando pessoas do seu lado, Ele vai pondo pessoas para te ajudar. Você não vai fazer sozinho, Ele vai te alinhando com a vontade dEle e no caminho as bênçãos começam a acontecer. É tão lindo quando a bênção começa a acontecer que começa a aparecer bênção de todo lado. Você nem pediu, você nem esperava e a bênção começa a vir. Por quê? Porque você está no propósito de 40 dias de oração. Você não tem que entender tudo, você tem que mergulhar nas águas da adoração, da oração. E você tem que fazer a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu estou aqui, Senhor. Então eu
declaro, eis-me aqui, seja feita a sua vontade. A vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Ele vai te ajudando, mas ele vai te limpando. Ele vai te ajudando, mas ele vai lavando. Ele vai te ajudando, mas ele vai lixando. Ele vai te ajudando, mas ele vai tirando. Ele vai te ajudando, mas ele vai acrescentando também. Entenda essa palavra, que Jesus se fez servo. Ele deu exemplo. O seu exemplo maior é Cristo. Olhe para a cruz e veja, ele foi humilhado, zombado, criticado. Então você também vai ser humilhado, zombado, criticado. Você vai ter que entender isso. Não é todo mundo que vai te aplaudir. Não é todo mundo que vai sorrir para você, não. Entende? Então esteja no altar da adoração. Esteja no altar da oração. Olhe para a cruz. Olhe para Cristo. Ele é o autor, consumador da nossa fé. Ele te ama. Ele tem um plano, ele tem um propósito. Ele é rei, ele é senhor, ele é soberano, ele é tudo. É por causa dele que eu estou aqui. É por causa dele que você está aí. Junto. Neste momento de reflexão tão forte, tão tremenda, você pode declarar, eis-me aqui, Senhor, me unge nesta manhã, eu quero ser servo, eu quero te servir, mostra o caminho, porque eu não estou entendendo nada, não estou vendo nada, e se eu não quiser mostrar também está tudo bem, eu só quero dizer, eis-me aqui, seja feita a sua vontade, a vontade de Deus, para o seu casamento, para a sua empresa, para o seu trabalho, você como filho, você como pai. Maravilha. Encerramos então mais uma reflexão. Logo mais vamos ler algumas participações e vamos orar por todos. E a conclusão é o seguinte, se você é interessado em ler as Escrituras, se você ler o capítulo 26 de 2 Crônicas inteiro, você vai perceber que esse rei, Deus o fez prosperar enquanto ele buscou a Deus. Não vamos falar a segunda parte. No final, ele teve problemas porque ele se afastou dos propósitos de Deus. Então, quando você se afasta dos propósitos de Deus, pode ser que daí desanda as coisas. Então vamos caminhar na fé com Jesus e a graça de Deus seja sobre todos nós. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor, pastor Edson e pastora Eva. Que palavra maravilhosa nessa manhã, Senhor. Eu tenho aprendido muito com vocês. E uma palavra, essa palavra a gente aprende muito, é uma palavra para nós se despertar e servir melhor o nosso Deus. Que todas as pessoas que estejam escutando essa palavra venham sentir algo de melhora na vida deles e buscar mais a Deus, orar mais e fazer mais na obra de Deus, porque essa palavra que vocês estão pregando aí é uma palavra penetrante, uma palavra que a gente se desperta, porque a gente é fraquinho, é só Deus para dar força para a gente, mas eu tenho me renovado cada dia que eu escuto a palavra de vocês, por isso que eu não gosto de perder nenhum dessas pregação do pastor e da pastora, porque se a gente perder, parece que a gente tá perdendo um monte de coisa, porque cada dia a gente se renova ouvindo a palavra de vocês são bênção de Deus, vocês são usado por Deus para pregar para nossas vidas, para nosso país, por tudo, porque é bênção de Deus. Deus abençoe vocês e use cada dia mais. Eu tenho orado, cada vez que eu dobro meu joelho, eu tenho orado que esse programa permaneça, porque tem sido uma bênção. Em nome de Jesus. Um abraço, pastor Edson. Um abraço, pastora Eva. Que Deus abençoe vocês aí. Em nome de Jesus. Maravilha, a gente agradece aí quem acabou de falar, nossa querida Alzerinda Santos, né? Lá de São João, no Paraná. Muito obrigado aí pelas palavras, Deus seja louvado, né? Vamos orar daqui a pouquinho, vamos ler algumas participações. Bom dia, pastores Edson e Eva, estou assistindo vocês pela Marumbi TV, a Maria Auxiliadora, Deus abençoe, um abraço. Agradece aí a participação do pessoal de Niterói, no Rio de Janeiro. Também com a gente, pastor, paz, oração para o meu filho que está fazendo mais um ano de vida. Feliz aniversário para ele, diz aqui uma ouvinte. Ela não colocou o nome do filho, mas o nome dela acho que é a Rosina. É Rosina, né? Rosina, felicitando o filho. Um abraço aí, felicidades ao aniversariante. Também com a gente aqui, ela diz, bom dia, na paz. Deus continue abençoando esse casal abençoado e os demais
e os demais. Vocês são bênção em nossas vidas. Quero testemunhar que ontem pedi oração em favor do meu genro, que iria fazer a prova teórica. Graças a Deus ele passou e agradeço, quero agradecer. Tenho muitos testemunhos para contar, Deus é fiel. Tânia Santos, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Também com a gente, bom dia, pastores, que Deus abençoe a nossa terça-feira. A empresa para a qual trabalhamos também, nossa família, nosso país. E daí pede oração aqui, e pelo poder da ação, né? Acho que da oração aqui, tá certo. Nosso ouvinte Clerência aqui de Curitiba. Também com a gente, Antônia Alves também, bom dia, pastores. Estou na fé também do Agindo Deus. E estou no projeto orando por nossa pátria. Ok. Também com a gente aqui, a nossa ouvinte lá de Foz do Iguaçu, a Antoninha, também participando com a gente e enviou também a sua semente de fé, que a gente agradece demais. Também conosco, ela diz aqui a Lindaura de Campo Largo, também mandou em áudio aqui, te agradece a participação. Também conosco aqui a Márcia do Xaxim, em Curitiba também. Que Deus abençoe, que dê tudo certo aí, você consiga aí vender aí, né? Tá vendendo aí um kitnet, é isso mesmo? Que Deus abençoe, ela pede oração, um abraço, saúde para vocês e vitória financeira também. Também conosco, bom dia família, em Cristo Jesus, Caio, lá de Santana, Parnaíba, São Paulo. Momento da oração, já a oração, pessoal, já ministramos 2 ministrações praticamente, né? Hoje estamos focando a palavra aqui. Bom dia, oração para minha coluna, pastor Roseli também, que você receba a cura nesta manhã. Também conosco, com a gente aqui nesta manhã, a Maria do bairro Sabará, dizendo bom dia na paz. Também com a gente, a Vanessa Herman também te agradece a sua semente de fé, Deus abençoe e prospere a sua vida. Também conosco, bom dia, hoje meu esposo Natanael está indo para uma entrevista de emprego, né? Ela diz glória a Deus, pede oração, vamos crer que vai dar tudo certo, né? Estou na minha 4ª semana de oração com vocês, tenho fé que já deu certo. É a Graciele lá aqui acho que de Curitiba, né? Tá certo. Também conosco aqui, bom dia, estou ligado na rádio, hoje é dia da promessa de Deus na nossa vida. O ouvinte lá também do Rio de Janeiro, ligadinho com a gente, o Renato, lá de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Também a Roseli diz assim, pede oração para o seu filho, para a empresa que ele trabalha, e no final ela diz muito obrigada, Deus abençoe vocês. Já vamos orar. Mais um pouquinho de ouvinte, quem mais? A Luísa de Araucária também, a paz, pastor Edson. Coloque em orações aí o meu nome, pastor, meu nome na oração. Ok, ela menciona aqui as questões aqui. Ok, um abraço aí, Luísa de Araucária. O povo de Araucária sempre... A Márcia mandou aqui para mim, corrigindo aqui, o pastor Edson falou que ela está vendendo a kitnet. Ele falou, não, pastor, não estou vendendo não, estou alugando. Daqui a pouco chega os compradores, eu vou ter que vender a kitnet dela. Mas amém, Deus abençoe, Márcia, que você consiga um bom inquilino, bom, que pague em dia e que você aumente a sua receita aí, tá bom? Deus abençoe, desculpa aí. Também com a gente aqui, sinal que ela está prestando atenção, né? Isso é um bom sinal, né? Porque às vezes tem gente que manda o pedido e cai fora, né? Ela não, ela está ali ouvindo certinho. Paz, pastores, quero agradecer pela palavra, cada dia eu recebo uma vitamina maravilhosa, muito forte para a minha alma, estou muito feliz. É a irmã Olívia de Piraquara, né? E ela diz a oração é a chave da vitória. Também com a gente, Daniel, Beatriz, Águas de Lindóia, sempre com a gente. Um grande abraço aí, pede oração pela esposa Beatriz, né? Toda a família aí, Daniel, Camilo de Godoy, etc. Um grande abraço a vocês aí, queridos. Daniel e família de Águas de Lindóia, que fica em São Paulo, estado de São Paulo. Momento do ouvinte, momento da oração. Só falta a oração, pessoal. Se você está desde o início, você já ouviu dois ensinamentos aqui, hein? Hoje você vai crescer, hein? Paz, que Deus abençoe vocês. Peço oração por mim. De Campina Grande do Sul, irmã Clara, em nome de Jesus, aí seja curada hoje, tá? Que Deus derrame uma bênção aí sobre a sua cabeça, sobre os seus cabelos aí, né? Que a senhora menciona aqui, em nome de Jesus, né? Seja abençoada e curada em nome de Jesus.
Também com a gente, pastor, tô aqui, escutando, hein? Benção! E deu uma gargalhada aqui de alegria. A Nina, né? Nina de Paranaguá. Um abraço pessoal de Paranaguá, sempre com a gente. Também com a gente a Célia do Abranches, em Curitiba. Bom dia, pastores. Oração para Mariane. Vamos orar sim pela saúde dela, né? Ok. De Cascavel, no Paraná, peço oração pela minha família. Hoje completamos 36 anos de casados. Deus abençoe. Que bacana, hein? Parabéns ao casal aí. Irmã Santana, né? De Cascavel, pessoal aí. Parabéns. Tem palmas aí para os aniversariantes de casamento. 36 anos de casado. É uma data boa, né? Parabéns. Deus continue abençoando vocês aí. Bacana, né? Muito legal. Também com a gente aqui a Paz Pastores. Estamos na escuta do programa. Um abraço para minha mãe, Alzerinda dos Santos. Olha que bacana. É a Poliana, né? Poliana, ela está em Ponte Serrada, Santa Catarina. Mandando abraço para a mãe dela, que foi a que falou agora em áudio, se eu não me engano. É isso mesmo, a mãe dela. Tá em outra região aqui, no Paraná. E eu ouvi o depoimento da mãe dela. Que bacana, né? Agindo Deus, unindo as famílias. A paz, meus queridos pastores Eva e Edson. Tem um testemunho. Ontem, quando o pastor falou da oferta dos R$40, ou dos 40 dias, né? Disse que quem tivesse o desejo de ofertar iria receber um dinheiro na conta, ô glória, para confirmar o propósito. E para glória de Deus, eu não tinha, mas tinha o desejo de fazer. E recebi na minha conta e cumpri com o propósito. Olha... É a Marlene Cardoso. Tinha que ser, né? O pessoal de Campina Grande do Sul, um povo de fé, né? Deus abençoe, Marlene, que bacana, né? Um abraço para você, pro maridão aí. Deus abençoe, obrigado aí por entender o propósito. E é profético, porque é Deus que dá semente ao que semeia. Exatamente. Não vai sair do seu salário, não vai sair do que você tem. É Ele que vai dar semente. Exatamente. Isso é muito forte, queridos. Isso é muito tremendo. Ontem, o pastor Edson sugeriu que você desse... oferta profética. Eu vou falar um pouquinho já. Referente aos 40 dias. Porque ontem, quem ouviu ontem, praticou. Quem praticou já está recebendo. Mas tem uma ouvinte aqui, ela é a Tássia, isso mesmo? É Tássia de Chapecó. E ela pede oração para sua empresa. Vamos orar sim. E ela pergunta, quero saber como funciona para fazer a campanha de oração. Então, querido ouvinte, funciona assim. Nós lançamos 40 dias, começamos domingo, dia 23, vai até dia 1º de dezembro, 40 dias. Se a pessoa está pegando agora, não tem problema. Você escolhe aí, pelo menos, principalmente quem não tem esse hábito de orar, de 5 a 10 minutos por dia, um horário bacana. Você vai falar com Deus, colocar os seus projetos pessoais na presença de Deus, mas você vai nos ajudar a orar também. Nós estamos colocando aqui família agindo Deus, né? O espaço do agir de Deus, né? Também... a vida financeira, ok? O Brasil. Então a gente deu algumas dicas aqui, mas aí você acrescenta conforme aí você está entendendo aí. Orar, medita na palavra. Então aí você que está nos ouvindo aqui, você está tendo essas instruções aqui durante a semana, não é? Temos o nosso canal no YouTube, inclusive, se você não é inscrito, se inscreva lá. youtube.com/agindo Deus quem impedirá. Hoje eu preguei uma palavra sensacional às 7h15 da manhã e já está lá no nosso canal do YouTube. Uma reflexão de 14 minutos falando algo muito importante. Olha que tema bacana. Então são mensagens extras que nós colocamos no nosso canal do YouTube. Lá tem todas as instruções para você continuar. Por que eu divulgo o canal do YouTube? Vai que você não pode ouvir o rádio todo dia? Então lá tem um resumão lá do que a gente ministra aqui. Olha a mensagem de hoje, qual é o tema que já foi para o YouTube? Não tenha medo de desafios. É o tema, aí você tem que ouvir. São 14,58 minutos, 15 minutinhos e no final tem uma oração. Mas isso também, mensagem extra ali no canal do YouTube. Tá certo? Prosseguindo aqui então, vamos encerrar com os ouvintes. A Célia já pediu oração, a Dalva também. A Karina, ela diz, bom dia, tem um testemunho. Pastor, lembra que o Senhor profetizou no discipulado e em São José dos Pinhais que pessoas iriam receber R$500 na conta? Então, sexta-feira da semana passada, dei uma olhada na minha conta e para minha surpresa tinha dinheiro na minha conta, exatamente R$500. Eu agradeço muito a Deus e já depositei a minha semente de fé e consegui pagar minhas contas. Deus abençoe vocês, tenham um excelente dia abençoado em nome de Jesus. Karina, olha, ó, porque ela é discípula de Jesus, caminha com a gente e ela está fazendo o quê? Ela está cumprindo na íntegra. O que eu percebo? Eu prego o evangelho há 30 anos.
Todas as pessoas que praticam os princípios da palavra funciona. E só funciona para quem pratica. E para praticar tem que ter fé. E para encerrar com oração, funciona o seguinte, são 40 dias com propósito de oração. Mas ontem Deus me inspirou, e eu vou falar durante a semana também, que você faça um propósito com Deus. Eu lancei ontem uma oferta profética. Se essa palavra é para você, pega. Se não é, meu irmão, fique de boa, tá? Porque murmurador, estamos cheios de murmurador. O sangue de Jesus tem poder, né? Onde você vai tem sempre um murmurador. Então, murmurador não prospera, não vai para frente. Então, se você concorda, amém. Se não concorda, fica na tua, fica quietinha que você ganha mais, tá bom? Desculpa eu ser direto ao ponto, mas às vezes é necessário ser um pouco mais direto ao ponto aí, para que você não perca a sua bênção. De boa, isso é chamado, isso é para quem entende a revelação. Então, se ainda hoje, ainda essa semana, Deus vai te dar essa semente, como aconteceu com o ouvinte agora. Deus deu a semente para ele, é Deus que dá a semente, entendeu? Então, você vai semear uma semente de R$40, ou seja, representando o propósito. Que dia? Se puder hoje, é melhor, o quanto antes, entendeu? Agora, se você está entendendo, pratica. Se não está entendendo, espera entender, que aí fica melhor, tá certo? O pastor aqui, ele não trabalha com o emocional. É com o racional, mas é claro, o espiritual, Deus é que vai trabalhar na sua vida. Você tem que entender a revelação, você tem que entender o propósito, tá certo? Aí você vai ser grandemente abençoado em nome de Jesus de Nazaré. Vamos orar, temos que orar, mas vamos atender o povo rapidinho aqui. Paz, pastor, aqui é Gabriela de Cerro Azul. Está pedindo oração para a família, já registramos aqui. O José Gonçalves, bom dia, pastor Edson, aqui de Rio Branco do Sul, também está com a sua mãe ouvindo, a Doraci Moreira, e está todo mundo ligadinho lá. Também a Ângela, paz, pastor, ela diz assim, estava em viagem em Santa Catarina e achei R$52 caído no chão. Não tinha dono, né? Não vi ninguém, então, traduzindo, né? Ela disse que vai semear no culto na quinta-feira lá no Sítio Cercado, no Agindo Deus, lá no Sítio Cercado. Que benção, olha que irmã, ela achou e vai semear. Essa irmã é uma benção, irmã, tinha que ser a irmã Ângela. A irmã Ângela é uma mulher de Deus. Tudo assim, acontece. Meu Deus do céu, essa irmã, a gente conhece ela também pessoalmente, né? Então a gente está falando coisa que está vendo o que está acontecendo. Então funciona, mas funciona. Muitos cristãos ainda não entenderam isso, né? Então aí você já viu, né? Aí fica vendo a coisa acontecer, né? Na vida dos outros. A paz, irmãos. Isabel Cecília, né? Dizendo sempre vocês, que Deus abençoe sempre vocês e a sua família. Obrigado, Isabel Cecília, de Caxias do Sul. Que maravilha. Luiz Carlos Alves e a sua esposa Marineuza ouvindo a gente, Almirante Tamandaré. Também com a gente, Armandalva de Piraquara também. Deus abençoe a pastora Eva. Hoje está tremendo as palavras, hein? Que Deus abençoe vocês. Obrigado, Armandalva. É isso, acho que lembro de todo mundo, né? Quem mais aqui que eu não li? O Roberto. Bom dia, pastora Paz. Desculpa a pergunta, pastor, onde fica esse lugar lindo, esse lugar top? É o Roberto Fonseca, do Uberaba, aqui em Curitiba, bairro Uberaba. Ele viu aqui uma postagem nossa. Irmão, esse lugar lindo, sabe onde que é? Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Eu estou em Curitiba, mas é uma filmagem do mês de setembro, né? Então eu estou aqui em Curitiba, mas a gente guardou esse vídeo aqui, bacana, né? É isso aí, a gente grava alguns vídeos e vai soltando aos poucos, né? Eu creio que vai acontecer, pastor. A benção, hein? Vai acontecer? Vai acontecer. É o irmão lá do Rio de Janeiro, a promessa de Deus. O que é promessa de Deus se cumpre, pessoal, mas é no tempo de Deus. Por isso não desanima não, tá? Como diz aquele cântico antigo, né? Que diz assim, a luta vem e passa, não desanima não. Quem tem Jesus Cristo já tem a solução e a salvação. E é isso aí. Vamos orar, pastora. Começa a oração, pastora Eva. Pai, nós te agradecemos por esta manhã sobrenatural, onde o Senhor realiza milagres, prodígios e maravilhas. É a sua bênção que enriquece, ela não acrescenta dores e nem desgosto. É a alegria do teu Espírito que enche o nosso coração nesta manhã, ouvindo cada depoimento. Aleluia. Como o Senhor é bom para com os seus escolhidos, os seus filhos, que dependem exclusivamente de ti e que reservam esses momentos pela manhã para ouvir o rema de Deus. Aleluia. Porque eles têm responsabilidade. Eles têm responsabilidade com a sua palavra e eles entendem, Pai. Por isso nós te agradecemos, porque o Senhor abre os nossos ouvidos espirituais para entender a sua revelação dia após dia. Sim. Obrigada, Senhor, pelo ouvinte de longe, ouvinte de perto, ouvinte que está nesta manhã feliz porque o Senhor está agindo nas causas impossíveis e por aqueles que ainda não entenderam os seus projetos, os seus propósitos. Abra os olhos espirituais, abra o entendimento deste casal, desta família,
para que eles entendam, Senhor, que o Senhor também não fica mostrando tudo. O Senhor só pede para que possamos crer, acreditar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir a Tua palavra. E dia após dia estamos ouvindo a Sua palavra e muitas vezes não entendemos, mas nós fazemos aquilo que o Senhor nos ensina a fazer. E cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo, cada um entende de um jeito, cada um entende diferente. Mas é o Senhor que faz. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que alegra, é o Espírito Santo que transforma, é Deus que cura, restaura e liberta, porque o Senhor é nosso médico, nosso advogado, aquele que nos sara, nos cura e nos defende de toda injustiça. O Senhor vai à frente, destruindo muralhas, quebrando fortalezas, correntes e cadeados e abrindo para que possamos entrar. Abençoa os nossos pés, abençoa a nossa entrada e a nossa saída. E que essas manhãs sejam manhãs de milagre. Abençoa o nosso dia, essa água, esses documentos, o intercessor, o contribuinte, o colaborador, que eles vejam a manifestação de um Deus vivo e poderoso dia após dia, em nome de Jesus. Sim, ó Pai, concordamos com esta oração, cremos que está ligado na terra, está ligado no céu, e a vitória chega para todos. Abençoa as contas a receber, contas a pagar de cada ouvinte, seja da sua empresa, dos seus negócios, da sua pessoa física. Deus abençoa os compromissos do Ministério Agindo Deus Quem Impedirá, e abençoa todos os apoiadores, aqueles que estão na campanha dos 40 dias de oração, aqueles que estão caminhando conosco, seja pelo rádio, pela internet, à distância, presencial, semipresencial, aqueles que participam do discipulado. Ou seja, Pai, queremos que esta bênção do Senhor Jesus Cristo seja para todos que nos recebem, de certa forma, ouvindo as instruções, ouvindo os ensinamentos, ouvindo a palavra, e repreendemos na autoridade do nome de Jesus toda doença, enfermidade, espírito de miséria, espírito do mal, bata em retirada agora em nome de Jesus. Senhor, dê saúde para esta pessoa, a pessoa que está sentindo uma dor, uma pontada na cabeça. Em nome de Jesus eu repreendo essa doença, essa enfermidade, esse ataque maligno, que a tua proteção divina, Pai, seja sobre todos, em nome de Jesus. Abençoa nosso querido Brasil e nos livra de todo mal. Amém. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.